Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos o nosso dia. Esse é o dia em que o Senhor nos deu, esse é o dia em que Ele escolheu nos dar por herança. Por isso nós somos felizes, Senhor, por isso nós estamos aqui, Deus, em mais uma manhã, Pai. Prontos, Deus, para receber de Ti a instrução, o ensinamento e a direção, Deus, para mais essa semana. Senhor, guarda as nossas vidas, Deus. Livra-nos de todo mal, Senhor. Nos esconda, Pai, no esconderijo do Altíssimo, no Teu esconderijo, Deus. Livra-nos de todo qualquer tipo de dardo inflamado do maligno contra as nossas vidas nessa semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Querido, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal do Café com o Pastor Alex, o Café com a Palavra de Deus. Estamos aqui todas as manhãs buscando conhecimento, buscando o relacionamento com a Palavra de Deus, estreitar o nosso relacionamento de amor pela Palavra de Deus. Então eu te convido a estar comigo todas as manhãs, eu te convido a estar com Deus principalmente, eu te convido a tirar um tempo, 10 minutos do seu dia pela manhã, para ter um tempo de comunhão com a Palavra, um tempo de estudo, um tempo de ensinamento, um tempo de relacionamento com a Palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, assim como Ele tem falado comigo. Ele tem me permitido viver coisas que eu jamais imaginaria viver um dia. E eu tenho certeza que se você decidir hoje buscar a Deus todas as manhãs, seja comigo, ou seja a sós, ou seja você mesmo, queridos, mas é muito importante esse tempo de devocional, é muito importante esse tempo de relacionamento íntimo, é muito importante esse tempo de comunhão com a palavra. E eu creio que o Senhor há de falar com você. Eu tenho certeza que se você buscar, você vai encontrá-lo. Então vamos lá, pega um café, pega a tua palavra, busca um lugar a sós com Deus e vamos entrar no tema, continuar o tema As Cartas Paulinas, Estou chamando vocês para conhecerem o autor. Estamos falando sobre o autor das Cartas Paulinas primeiro, para que depois nós venhamos entrar, propriamente dito, nas cartas. Por que isso, Pastor Alex? Porque, queridos, existe um tempo e um processo, um tratamento, um ensinamento que Deus precisa fazer conosco, até que nós possamos vir a produzir algo para Ele. Você tem noção de quantas pessoas tiveram relacionamento com Deus desde a época de Paulo até a época de hoje? E quantas foram as pessoas que tiveram a sua história marcada na Bíblia? Então, nós precisamos entender que o que Deus construiu com Saulo de Tarso, que passou a ser Paulo de Tarso, foi algo que marcou a nossa história. Tem marcado a nossa história, marcou o cristianismo. Ou seja, Paulo não era qualquer um. Paulo passou por um processo. Paulo viveu os processos que talvez eu e você estejamos vivendo hoje, só que com uma diferença: nós estamos a ponto de desistir, porque não acreditamos naquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. Queridos, é interessante que eu te convido a ler Atos 9, 20, 22 e o versículo 30. É importante porque eu estava buscando conhecimento em relação a isso, estudando acerca desse autor, e é interessante que quanto mais eu mergulho no estudo da vida de Paulo, mais eu vejo o quanto isso tem a ver com as nossas próprias vidas hoje. Então, o caminho de Damasco para Saulo foi o caminho da conversão, o caminho da graça. Ele foi alcançado pela graça. A conversão de Saulo, a abertura, a caída das escamas dos seus olhos, teve a ver com Ananias, um homem que pagou o preço, que se expôs em risco para obedecer aquilo que Jesus havia pedido a ele para fazer. Mesmo sabendo o risco que Ananias corria em libertar Saulo, ele obedeceu.
E Saulo teve as escamas caídas dos seus olhos e foi cheio do Espírito Santo. Dali por diante, esse homem começa um processo de tratamento. E eu fui estudar acerca desse processo. Eu fui buscar cronologicamente quanto tempo foi do encontro de Saulo, né, com Jesus no caminho de Damasco até a primeira viagem missionária dele com Barnabé. E aqui é interessante que a teologia coloca para nós algo muito importante, que talvez isso seja transformador na sua vida, na sua vida hoje, queridos. A palavra diz em Atos dos Apóstolos 9:20, mas antes disso eu te convido a tomar um café comigo. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos 9:20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Então, até Saulo ter um encontro com Jesus, esse homem acreditava nas leis ensinadas por Gamaliel. Após ele ter um encontro com Jesus, ele entende que aquele homem ao qual o Antigo Testamento apontava e fazia menção era Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. E a partir disso ele passa a proclamar, ele passa a declarar que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. E aí no versículo 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha só, esse homem veio de um processo de ataque contra os cristãos. Saulo, ele aprende a palavra, os estudos sobre o Antigo Testamento no Sinédrio, através de um mentor chamado Gamaliel. Saulo passa a vida dele sendo instruído acerca das leis. Saulo, ele cria uma teologia própria de que quando ele ouviu falar de um novo evangelho, de uma nova pregação da palavra feita por Jesus e também por Estevão, por eles virem da Galileia, da região da Galileia, e por serem galileu, Saulo se revolta e tenta parar, travar o crescimento daquilo que aqueles homens estavam proclamando. E por isso Estevão é apedrejado às portas de Jerusalém. Então, havia em Saulo um sentimento de que se ele não travasse os cristãos, aqueles que declaravam Jesus, ele estava correndo um risco de ter em xeque aquilo que ele cria, e aquilo que ele pregava, e aquilo que ele vivia. Só que depois do encontro de Saulo com Jesus no caminho de Damasco, esse homem passa, como diz a palavra, a se relacionar, a demonstrar cada vez mais que Jesus era o Cristo. E é interessante que eu fui buscar e a teologia diz que entre a escrita do versículo 20, o tempo cronológico entre o que foi escrito no livro de Atos, versículo 20, para o versículo 22, existe um delay, existe um tempo de 3 anos. Então, após Saulo se encontrar com Jesus no caminho de Damasco, até que ele chegasse a voltar para Damasco, esse homem passa 3 anos na região da Arábia fazendo uma imersão com Jesus, acerca daquilo que Jesus ensinava e pregava. E a palavra diz, na verdade a teologia diz, os estudos dizem que ele mergulhou no Antigo Testamento e descobriu que aquele Jesus, aquele libertador que viria, era o Cristo, era Jesus Cristo, o Nazareno, que veio da Galileia. E dali ele sai e a palavra diz que ele passava os dias, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus, ou seja, não foi de uma hora para outra.
Não foi de um dia para outro. Como a igreja, os apóstolos iriam receber Saulo em suas próprias igrejas, sabendo que esse homem havia acabado de se converter no caminho de Damasco, tendo o histórico que ele tinha. A igreja fechou as portas para Saulo. E olha o que diz no versículo 30 para nós fecharmos. Tendo, porém, depois de Saulo ter ido para a região da Arábia e ficado 3 anos conhecendo mais e mais acerca de Jesus, ele volta para Damasco. E quando ele chega em Damasco, Barnabé, um homem que tenta trazê-lo para dentro da igreja, que começa um processo, o segundo homem que decide pagar um preço pela vida de Saulo, ele tenta inserir Saulo e fazer com que os outros discípulos, os outros apóstolos acreditassem que Saulo havia se convertido. Só que esses homens, no versículo 30 diz que eles, tendo porém isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Saulo foi expulso de Damasco e devolvido para a cidade de Tarso. E o período que Saulo ficou em Tarso até ele voltar e começar a caminhar em sua primeira viagem missionária com Barnabé, aproximadamente 10 anos. Queridos, qual é o seu tempo? Qual é o tempo que o Senhor tem tratado com você? Qual é o tempo que você tem vivido o processo? Para que está servindo esse tempo? Assim como Paulo, você tem tirado esse tempo talvez de anonimato para conhecer ainda mais Jesus? Um beijo no teu coração. Amo vocês. Amanhã nós estamos de volta. Estourei o meu tempo hoje. É uma pena, mas é uma história muito importante, muito interessante. Nós precisamos entender os detalhes, a riqueza desse estudo. Beijo no coração. Amanhã nós estamos de volta. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Que a mão forte do Senhor esteja com você nessa semana, te guardando, te protegendo. Em nome de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.